A escola é um dos primeiros lugares que descobrimos que somos feios, gordos, afeminados, esquisitinhos. É o primeiro ambiente que descobrimos que somos diferentes. E, geralmente, essa descoberta não é muito divertida. É nesse espaço que as normas de gênero e sexualidade são impostas, nos fazendo perceber que estamos fora do padrão de alguma forma. Isso é o que nos diz o sociólogo brasileiro Richard Miscouce. E todos nós já sabemos como isso termina, né? Todos saímos machucados e a cicatriz a gente leva para fora da escola. Mas na maioria das vezes parece muito difícil conversar sobre isso. Mas essa não deveria ser a experiência de viver a escola. Aqui também pode ser um lugar de liberdade, acolhimento, reconhecimento e celebração das diferenças. A gente precisa falar sobre isso. Hoje, a nossa conversa é sobre diversidade. Vamos lá? Falar sobre diversidade, gênero, sexualidade não significa influenciar ninguém a ser viado ou sapatão. Inclusive, isso não é nenhum palavrão, tá? Ou não deveria ser. Sexo pode ser um desses outros palavrões. Falar sobre diversidade implica reconhecer e respeitar a identidade, as expressões e as escolhas das pessoas. Isso inclui combater preconceitos e discriminações que possam limitar a liberdade de ser quem são. Inclusive, ser viado é sapatão. Tá bom, parei. Quando isso serve de xingamento, as identidades dissidentes são vistas com repulsa, nojo, entre outros, o que gera os mais variados tipos de violência, tornando-se um corpo abjeto, isto é, uma vida menos importante. E se tratando do IFAL Campus Batalha, quem somos nós, alunos e alunas do ensino médio em biotecnologia e agroindústria? Como são as nossas vivências aqui no campus se tratando esse assunto? Nós temos a liberdade de expressar e de conversar sobre esses tabus da diversidade? Bem falado, Alicia. Tratar sobre esse assunto de diversidade no campus nos tem sido uma tarefa. Nós, alunos e alunas, temos muito medo e insegurança de falar sobre esse assunto. Na pesquisa que fizemos entre outubro e novembro de 2024, 49 estudantes de todo o campus responderam ao nosso questionário. Isso corresponde a apenas 17% de discentes no campus. Desses 49 estudantes, apenas 38,8% foram homens. Eu respondi, siga meu exemplo. Mulheres sempre dando nome, né? Palmas para a gente. Mas o papo é sério. Esses resultados indicam que os temas abordados ainda são tratados como um tabu pela comunidade estudantil. Podemos evidenciar isso logo após convidarmos todos os alunos a participarem de uma roda de conversa, mas somente um se predispôs a participar. Oxe, eu não, porque sou tímido. A maioria dos alunos se identificam como cisgênero, porém 6,1% se identificam como transexuais ou não binários. O estudo também revelou que 67,3% dos alunos são heterossexuais, 20,4% dos alunos são bissexuais, 8,2% dos alunos são homossexuais, 2% são pansexuais e os outros 2% são assexuais. Que gráfico colorido, que lindo! Quando o papo é sexualidade, a realidade é um pouco preocupante. 40,8% já tiveram alguma relação sexual, enquanto 10,2% preferiram não responder. Apesar dos alunos do IFAL Campus Batalha começarem a vida sexual tão cedo, o que não seria a recomendação, não é bem isso que nos preocupa. 28,6% dos estudantes já tiveram relações sexuais sem o uso do preservativo. Isso os deixa vulnerável a possíveis gravidez indesejadas e também a possíveis infecções sexualmente transmissíveis. Além do mais, 59,2% afirmam que nunca realizaram nenhum exame para diagnosticar as possíveis ISTs. As pessoas aprendem sobre a sexualidade ouvindo injúrias com relação a si próprias ou com relação aos outros. Na escola, quer que você seja a pessoa que sofre a injúria, é xingada, é humilhada. Quer que seja a que ouve ou vê alguém ser maltratado dessa forma. E nessa situação, dá vergonha que se descobre o que é a sexualidade. Parabéns, Danilo. Pela primeira vez falou algo importante e bonito. Foi eu que falei não, foi o sociólogo Miscouce que falou. Da hora, né? Muito bom para ser verdade. A galera precisa de informação e de conversa sobre o assunto para não fazer besteira. A timidez faz parte do processo de descoberta, mas isso não deve ser um problema para garantir uma adolescência plena e com saúde. A maioria indicou os amigos como preferência para falar do assunto sobre sexualidade, 61,2% dos alunos. Já 24,5% dizem que falam sobre esse assunto aqui, no campus, e 30,6% preferem a família para falar sobre isso.
Bem, a família não é sempre um lugar de acolhimento. Por outro lado, apenas 36,7% consideram que seus colegas do ensino médio aqui do IFAL Campus Batalha são respeitosos quanto à sua diversidade sexual. Já 34,7% acham os colegas indiferentes. O famoso nem fede nem cheira. Nem tudo são flores, né? 16,3% dos participantes da pesquisa afirmaram que já sofreram algum tipo de preconceito, discriminação ou assédio no IFAL Campus Batalha. Apesar do número reduzido, isso ainda acontece e não pode continuar acontecendo. E não para por aí, 32,6% já presenciou algum tipo de preconceito, discriminação ou assédio aqui no campus. E a galera vê isso e não faz nada. E o pior é que 14,3% dos alunos não se sentem respeitados em sua própria casa. Apesar disso, quase 70% dos estudantes consideram que aqui no IFAL Campus Batalha se sentem respeitados em expressar quem são entre seus colegas, professores, gestão e demais funcionários. O IFAL não é um instituto não, é um pai. Boa, Danilo. Vamos colocar a bandeira de orgulho na porta. Acho que o Nudes já desdeixa. Apesar da resistência dos alunos do Campus Batalha para dialogar sobre essas temáticas, foi unânime entre aqueles que participaram a importância de promover ações educacionais para fomentar o respeito, conhecimento e a inclusão. Nessa luta, ninguém deve ficar de fora. Para isso, devemos falar mais sobre a diversidade. Isso é responsabilidade de todos. Ei, todos não, todas. Palhaçada, Danilo! Oh!